Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Hoje senti que é bem melhor a música da minha vida. não haver nada entre nós daqui pra frente, pois você nunca percebeu tudo que eu quis lhe dar de meu. Olha, eu estava passando pela melhor fase da minha vida. Tudo parecia estar dando certo. O universo inteiro estava conspirando a meu favor. Entre outras coisas, tinha terminado a faculdade no meio do ano, o que me valeu até uma promoção no trabalho. Passei, inclusive, a ganhar mais. Agora, o melhor de tudo era que a minha vida sentimental estava bem resolvida. Finalmente. Olha, depois que eu conheci a Luana, a minha vida ganhou um novo brilho, uma nova cor. Até porque a vida é diferente quando a gente está amando alguém. Eu nunca conheci uma menina tão maravilhosa. Sabe quando a pessoa te apoia em tudo? Além de linda, maravilhosa, também era um doce de pessoa. Entre todas as coisas boas que estavam acontecendo nesses últimos tempos, a Luana, sem dúvida, era a melhor. Não tinha um dia que eu não agradecia a Deus por ter colocado essa joia no meu caminho. Aquele sábado, resolvi levá-la a um barzinho que tinha música ao vivo. Aquela movimentação de gente para lá e para cá, todo mundo rindo, conversando, e nós dois ali, na nossa mesa, alheios a todo aquele barulho, aquele movimento, aquele ruído, aquela conversalhada toda, curtindo o nosso amor. Quando a gente está gostando de uma pessoa, é exatamente assim. Pode estar acontecendo 1 milhão de coisas em volta que a gente não se dá nem conta. Era assim que nós estávamos. Nós dois ali naquela mesa, no meio daquele barulho, daquela movimentação toda, curtindo o nosso amor. Como se ninguém mais existisse na face da terra. Beijos, carinhos, palavras de amor sussurradas no ouvido. E foi em meio a esse clima que de repente eu ouvi aquela voz. Ô, cara, você por aqui, rapaz, tudo bem? Era o meu ex-cunhado, um cara que eu já não via há muito tempo. O Alexandre era irmão de uma namorada que eu havia tido antes de conhecer a Luana. Chegamos a ficar noivos, inclusive, eu e a Luana. Foram quase 5 anos ao lado daquela mulher. E o fim do nosso relacionamento foi meio tumultuado. Tudo porque eu descobri que ela andava saindo com um colega de trabalho e aí botei um final em tudo. Claro que sofri. Só que naquelas alturas já eram águas passadas. Para ser bem sincero, já nem lembrava mais dela, principalmente depois de conhecer a Luana. Tinha sofrido muito, até porque gostava da Ivete, durante meses, mais de ano. Só que depois que tinha conhecido um novo amor, uma pessoa que tinha tudo aquilo que eu precisava para ser feliz, aquela dor foi amenizando, amenizando, até que sumiu. De qualquer maneira, o cara não tinha nada com isso. Tanto não tinha que eu cumprimentei na boa. E aí, Alexandre, como é que você está? Comigo tudo 10. E você? Ele falou aquilo e já desviou os olhos para minha namorada. Namorada nova? É? Pois então, a gente tem que seguir a vida, né? Luana, esse aqui é o Alexandre. Ele é irmão de uma menina que eu namorei uns tempos atrás. Alexandre, essa é a Luana. Como você já pôde perceber, a minha nova namorada. Esse meu ex-cunhado era casado. Só que vivia aprontando pelas costas da esposa. Na época em que eu namorava a irmã dele, pelo menos, o cara saía todo final de semana com uma menina diferente. E tudo sem o menor remorso. Traía a coitada da mulher a torto e a direito. Se bem que verdade seja dita,
O cara tinha uma boa pinta, se vestia bem, era um cara, digamos, bem apanhado. Dava para notar que quando ele chegava num ambiente, a mulherada já olhava. E ele, claro, naturalmente aproveitava, apesar de ser casado. Eu até perguntei por perguntar, né? Até porque conheci o cara e era de outros carnavais. Cadê a esposa? Não vai me dizer que veio pra balada sozinho. Até parece que você não me conhece, né? Você acha que eu vou trazer marmita para restaurante? Além do mais, você sabe, a Lúcia não gosta de sair, fica lá enfurnada dentro de casa. Claro que ela não saía. Até porque ele não convidava. Tenho certeza de que se ele convidasse, a mulher faria questão de sair junto com ele. Só que ele deixava a mulher assistindo televisão em casa e caía na gandaia. De repente, ele olhou para mim assim, bem sério, e perguntou: escuta, você se importa se eu sentar aqui na mesa com vocês? É que o bar tá lotado e pelo jeito vai ser difícil encontrar um lugarzinho para sentar. Lógico que eu queria ficar ali sozinho com a minha namorada. Até porque eu e a Luana estávamos no maior chamego quando ele chegou. Só que, para não ser indelicado, até porque o barzinho realmente estava lotado, eu apontei a cadeira e pedi que ele ficasse à vontade. Só que a partir daí, claro, acabou o clima, até porque tive de ficar dando atenção o tempo todo para ele. Lá pelas tantas, precisei ir ao banheiro e quando voltei, eu não gostei da cena que presenciei. Não estava acontecendo nada de mal, mas de longe eu vi que os dois estavam conversando muito animadamente. Como se, não sei explicar, se conhecessem há muito tempo. Nem parecia que o Alexandre tinha chegado ali, não fazia nem meia hora. Os dois rindo, conversando, aquele clima de intimidade. Bom, até aí tudo bem. Repito, não estava acontecendo nada demais. O problema foi que no meio do caminho, os dois ali conversando, ele pegou assim no queixo da Luana, como quem faz um carinho. Olha, cheguei a ter um sobressalto quando vi aquilo, principalmente porque eu conhecia o cara. Ele não respeitava ninguém, dava em cima de qualquer uma. Bom, basta dizer que não respeitava a própria esposa, o que dirá então as outras. Eu senti um clima esquisito no ar. Até me perguntei, será que o safado está dando em cima? Não, não é possível. Metido ao conquistador, eu sabia que ele era. Mas será que ele seria capaz de dar em cima da minha namorada e comigo por perto ainda por cima? Os dois ali conversando, rindo um para o outro, naquele clima todo de intimidade, quando de repente, para minha surpresa, ele estica a mão e pega no queixo dela e depois ainda ri. Olha, eu fiquei muito irritado com aquilo. Podia não ter nada a ver, mas eu fiquei muito irritado e inseguro. Meu Deus, como não ficaria? E para completar, quando eles viram que eu estava me aproximando, ficaram em silêncio. Pararam de conversar na mesma hora. Um olhou para o outro e simplesmente cessaram a conversa. Sendo que a um segundo estavam os dois rindo, naquele clima de intimidade total. Naturalmente que bateu o ciúme. Foi inevitável me sentir inseguro. O Alexandre era um cara bonito, boa pinta. Só usava roupa de marca. Chamava a atenção da mulherada. E além do mais, é como eu já falei, eu conhecia o cara. Ele era metido ao conquistador. Dava em cima de qualquer mulher. Eu fiquei me sentindo inseguro demais. Ele ali perto da minha namorada, os dois naquela cumplicidade, naquele chamego todo. E quando eu me apresento, quando eles notaram a minha presença, pararam até de conversar.
problema é que depois eu comecei a reparar e, sei lá, eu fiquei com a nítida impressão de que estava rolando alguma coisa entre os dois. Era uma coisa sutil, mas eu senti. O clima mudou depois que eu voltei do banheiro. Esta é que é a grande verdade. Começou até a faltar assunto, só para se ter uma ideia. Depois de algum tempo, chamei a Luana para ir embora. Não estava me sentindo nada à vontade diante daquela situação. Antes de ir embora, eu falei que ia ao banheiro de novo, só para ver o que ia acontecer. Não precisava ir a banheiro nenhum. Só que eu estava muito curioso em relação ao que ia acontecer na minha ausência. Fui até a porta, fingi que entrei e fiquei ali só espiando, conferindo o que rolava entre os dois. E vi de saída que, tão logo eu entrei, ou fingi que entrei, os dois recomeçaram a conversar. Sabe, enquanto eu estava lá na mesa com eles, não trocaram uma palavra, mas bastou eu virar as costas e eles voltaram a conversar. Vi, inclusive, quando ele pegou o celular e começou a anotar alguma coisa. Pensei na mesma hora, será que a Luana está passando o número do celular dela para ele? Só podia. Dei meia volta na mesma hora. E já cheguei pegando a Luana pelo braço. Vamos embora? Olhei para a cara dele, cara fechada, naturalmente, e me despedi. Até mais, cara, a gente se vê por aí. Olha, a minha vontade foi de dar uma dura nela. Porque, repito, não era normal. Era uma intimidade. E logo com uma pessoa que ela tinha conhecido há menos de uma hora, não fazia sentido aquilo. Mais do que dar uma dura, fiquei com vontade de cobrar a cena que eu tinha presenciado, aquela alegria toda, aquela intimidade toda, risadinha e mãozinha no queixo. Mas o que ela tinha de retribuir? Porque uma mulher séria, principalmente que está com um namorado, reage diante de uma situação daquelas. O cara pode ser o mais abusado possível. Mas que conversa é essa de mãozinha no queixo? Acabou de conhecer a menina. Só que ela não fez nenhum gesto para impedir. Pelo contrário, continuou sorrindo, como se estivesse gostando, como se estivesse incentivando o gesto. E eu não gostei nada daquilo. Só que apesar da vontade, fiquei na minha. Fiquei até sem jeito de começar uma briga, até porque, até aquele momento, a gente nunca tinha brigado por ciúme. Até então, vivíamos na mais perfeita harmonia. De qualquer maneira, apesar de não ter falado nada, ela notou que eu estava diferente. E podia estar de outro jeito? Claro que eu estava diferente. Não discuti, não cobrei, mas fiquei de cara amarrada, fulo da vida. Só que ela notou, mas também não fez nenhum comentário, o que me deixou ainda mais intrigado. E o pior é que depois daquela noite, dia após dia, eu comecei a notar uma mudança no seu comportamento. O modo como ela me tratava, até o modo como falava comigo, por mais sutil que fosse, eu comecei a notar que ela andava diferente. E quando eu perguntava se estava acontecendo alguma coisa, ela sempre respondia que não estava acontecendo nada, que era impressão minha. Só que não era. Quando você convive com uma pessoa durante algum tempo, você aprende a reconhecer as reações. Eu sentia que ela estava diferente. Eu sentia que ela me tratava diferente, que ela olhava para mim de uma forma diferente. Não era mais com aquele interesse de outros tempos. E tanto não era que
Menos de um mês depois, ela me ligou dizendo que precisava conversar sério comigo. Já tremi na base. Fui até a sua casa já com aquele mau pressentimento. Pelo tom de voz que ela usou comigo no telefone, já senti que vinha bomba. E o pior de tudo é que eu não estava enganado. Em poucas palavras, ela botou um ponto final no nosso namoro. Gilmar, não quero te enganar, por isso acho melhor a gente parar por aqui. Mas parar por aqui? Mas que brincadeira é essa, Luana? Parar por quê? Você está terminando comigo? Ela só balançou a cabeça, sinalizando que sim. Fiquei desesperado. Até porque, apesar de ter sentido aquela mudança na maneira como ele estava se comportando comigo, me tratando, conversando comigo, olhando para mim, eu sinceramente não esperava uma decisão daquela. Mas por que isso, Luana? Foi alguma coisa que eu fiz? Não é nada com você, Gilmar. É comigo. Eu simplesmente não quero mais. Por favor, tenta entender. Mas entender como, Luana? Eu amo você. Você não pode terminar comigo assim. Sem mais nem menos, a gente está namorando já faz 8 meses. E pelo menos até aqui, eu achava que você gostava de mim, pelo menos um pouco. Gilmar, não tem outro jeito, acredite em mim. É melhor assim. Pelo amor de Deus, tenta me entender. Tem outro cara na parada, né? Você está gostando de outra pessoa. É isso? Pode falar, Luana. Já chegou até aqui? Está gostando de outro cara, não é? No que perguntei aquilo, ela só baixou os olhos, mas não abriu a boca. E nem precisava. Apesar de ela não ter confirmado em palavras, eu senti que havia sim outro homem na jogada. Ela não ia terminar tudo comigo, sem motivo nenhum, até porque a gente se dava tão bem. É como eu já falei, eu vinha notando aquela mudança no jeito dela comigo. E tudo começou naquele maldito sábado, quando encontramos o meu ex-cunhado lá naquele bar. Será que tinha algo a ver com ele? Mas, meu Deus, ele era casado. Mesmo que terminasse comigo, ela não seria boba de se meter com um cara casado. Imagine, deixar de ser a minha namorada oficial para se tornar amante de outro. Mas é para se ver como são as coisas. Depois que a gente terminou, eu não sosseguei enquanto não descobri a verdade toda. Para se ter uma ideia do nível da minha agonia, final de semana eu fazia plantão na esquina perto da casa dela, só para ver se via algum carro parando para pegá-la. Eu não me conformava de tê-la perdido e fiz de tudo para descobrir quem era o desgraçado. Até que a minha cara foi no chão. Quando num certo sábado vi o carro do Alexandre parando bem diante da casa dela. Se bem que não foi tanta surpresa assim, eu já estava desconfiado. Só que naquele momento, todas as minhas suspeitas foram confirmadas, porque uma coisa é achar, é desconfiar, e outra coisa é ver diante dos olhos aquela coisa ridícula, aquela desgraça acontecendo. Os dois realmente estavam juntos. Olha, eu chorei tanto esse dia, tanto. Raras vezes me senti tão triste. Chorei de dor, de saudade, chorei de raiva. Como, meu Deus, ela tinha feito aquilo comigo? Me trocar por um cara casado? Ainda mais um sem vergonha, mulherengo. Naturalmente que depois eu a procurei para tirar satisfação. Falei tudo o que sabia sobre o traste daquele meu ex-cunhado. Contei tudo o que ele aprontava com a coitada da esposa,
na época em que eu namorava a irmã dele. Só que mesmo assim, ela nem se abalou. Eu já sei de tudo isso que você está falando, viu, Gilmar? Sei que ele é casado. Sabe, mesmo assim me trocou por ele? Mas o que você tem na cabeça, Luana? Gilmar, eu estou gostando dele. De mais a mais, ele me prometeu que vai dar um jeito na nossa situação. Ele também está gostando de mim. Com certeza vai se separar para ficar só comigo. Mas, Luana de Deus, largue mão de ser boba. Isso aí é o que ele falava para todas com quem ele se metia. Será que você não enxerga? Aliás, essa é a conversinha mais manjada do mundo, Luana. Todo que é homem casado sem vergonha diz isso para tirar uma casquinha de uma mulher. O Alexandre tem 3 filhos com a Lúcia. Você acha que ele vai largar da mulher para ficar só com você? Meu Deus, essa foi a história mais contada do mundo desde que o mundo é mundo. Pensei que você fosse uma menina inteligente. Eu não acredito que você acreditou nele. Ela não falou nada. Só que pareceu nem se abalar com as coisas que eu falei. Olha, só eu sei a minha revolta. Fiquei tão revoltado que acabei armando o maior escândalo. Primeiro contei para a mãe dela que ele estava se metendo com homem casado. Depois, ainda fui até a casa do sem vergonha tirar a satisfação. Foi o maior Deus nos acuda, até porque contei tudo para a mulher dele. No fim, só consegui estragar ainda mais as minhas chances de reatar com a Luana. Porque depois que armei aquele barraco, a mulher dele o expulsou de casa, de modo que assim o caminho ficou livre para ele assumir de vez o romance com a minha ex-namorada. Aquela com quem eu tinha pretensões de casar, inclusive. Sem querer, acabei prestando um favor para os dois. Principalmente para aquele desgraçado. E para minha infelicidade, desde então os dois estão juntos. No começo dessa minha carta, eu disse que estava vivendo a melhor fase da minha vida. Só que depois de tudo isso que aconteceu, parece que eu só andei para trás. Saí do paraíso e fui ao inferno. Tudo dá errado. Até porque, ultimamente, eu não estou me esforçando nem um pouco para que as coisas deem certo para mim. Sabe quando você perde a vontade até de viver? Que Deus me perdoe, mas é verdade. Eu simplesmente desanimei de tudo. De tão desacursoado da vida que fiquei. Fico me perguntando, será que um dia essa mulher vai se dar conta de que me tratou por um sujeito que não vale nada? Um traste, um desgraçado, que sempre traiu a mulher? Tenho certeza de que logo ela vai descobrir o sem vergonha que ele é. E eu digo isso porque, até o momento, ela não sabe quem ele é. Falou que sabia que ele era casado, falou que sabia que ele havia tido amantes no tempo em que eu namorava a irmã dele. Só que foi ele botar uma conversinha no ouvido dela, dizendo que era diferente. Ele só largou da mulher porque ela largou dele. Porque eu fui lá, contei tudo para ela e ela o expulsou de casa. Porque se dependesse dele, ele jamais iria se separar. Um dia você ainda vai se dar conta da besteira que fez, viu, Luana? Tenho certeza de que um dia você vai abrir os olhos e vai perceber que me trocou por um traste, um cara que não vale nada. Um cara que traiu a própria esposa a vida toda e não vai sossegar em levar uma vidinha tranquila. Não vai se contentar com uma mulher só. Ou você pensa que ele vai mudar por tua causa? Só porque você quer.
O que ele fazia para Lúcia, tenho certeza de que vai fazer com você também. E só de pensar nisso, eu me viro do avesso, porque, apesar de tudo, você merecia coisa melhor. Você merecia ser tratada como uma princesa, coisa que eu vinha tentando fazer até aquele imbecil atravessar o nosso caminho. Mas o que eu posso fazer se você, em vez de ser tratada como princesa, prefere ser tratada como uma qualquer? É assim que você vai ser tratada por ele. Como uma a mais, nada mais do que isso. Eu não consigo me conformar que perdi o amor da minha vida. Justo para aquele cara, meu Deus. Tinha de ser justo para ele. Eu sei que um dia ele vai aprontar com ela, tenho certeza disso. Aquele lá não vale nada. Aprontou com a ex-esposa a vida toda, com certeza vai aprontar com a Luana também. Que pena que ele escolheu um amor bandido ao lado daquele meu ex-cunhado. Enquanto que comigo, ela tinha um amor de verdade, um amor para a vida toda. O amor mais puro e mais sincero que pode haver na face da terra. Sabe, tem horas que eu não consigo acreditar. Fico me perguntando, você me trocou por isso, Luana? Será que você não gosta de ser bem tratada? Será que você não gosta de um homem fiel, que só tinha olhos para você? Que só via a sua imagem refletida em toda parte? Sabe, não dá para entender. Você me trocou por isso? Foi por isso, Luana, que você me trocou?